temática do nosso momento de reflexão será hospitalidade, um serviço de amor. Como seres humanos, nós fomos criados por Deus para vivermos em relacionamento, uns com os outros. Acho que todos nós temos essa necessidade de criarmos laços, termos amizades, compartilharmos histórias, compartilharmos experiências, vivências uns com os outros. A gente tem o desejo de se sentir incluído, aceito, recebido dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, dentro da sociedade. Isso faz parte da nossa realidade como ser humano. Nós temos essa necessidade de contato. É muito difícil, eu diria impossível, uma pessoa viver isolada, sozinha, sem nenhum contato com outras pessoas que estão ao seu redor. Como é bom quando a gente chega num lugar e tu é recebido com um abraço. Como é bom quando você chega num lugar e é recebido com calor humano, com acolhimento, com um sorriso, com alegria nos olhos, dizendo que você é importante no lugar onde você está. Que você é especial, que você faz parte desse grupo, que você faz parte dessa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, como é dolorido, como é difícil a gente estar num lugar onde a gente não é acolhido. Eu já estive em lugares, já participei de situações onde eu estava olhando para o relógio, buscando a primeira hora para ir embora, porque não estava me sentindo bem. Talvez por coisas simples, mas talvez não era o meu lugar, aquele lugar não estava para mim. Hoje, em nosso momento de culto, eu quero convidar cada um de nós a pensarmos juntos em quão gratificante é quando temos um coração que deseja compartilhar a hospitalidade e o acolhimento em Cristo Jesus. Hospitalidade, a gente vai refletir um pouco no culto de hoje, é estar com o coração aberto para compartilhar algo que é essencial ao cristão, essencial ao Filho de Deus. E ao compartilhar isso, ter alegria de fazer. Em especial as pessoas que Deus joga na nossa vida, Deus coloca na nossa vida, no nosso dia a dia, mas também em especial as pessoas que Deus traz a esta congregação, traz a esta comunidade. Então esse é o tema do nosso momento e nosso culto de hoje. Se vocês talvez perceberam, Hebreus capítulo 13 tem um versículo que me chama muita atenção. Não sei se chamou a atenção de vocês também. Diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Hospitalidade. Esse é um tema muito rico no Antigo Testamento, nos Evangelhos e também na narrativa das cartas, onde a igreja cristã ela começa a se desenvolver e se espalhar por todo o mundo. Através da história do povo de Israel, percebemos que Deus mostra compaixão ao excluído, mostra amor ao esquecido, aqueles que eram rejeitados. E aqui a gente pode nomear algumas pessoas, aos que eram as viúvas, aos órfãos, aos pobres. Deus tem uma atenção especial para aqueles que eram estrangeiros, para que as pessoas do povo de Israel dessem cuidado, dessem atenção, dessem um lugar, dessem descanso. Percebemos claramente um coração de Deus que tem um lugar especial àqueles que eram esquecidos pela comunidade. Talvez vocês vão lembrar um dos relatos lá de Gênesis capítulo 18. Muito interessante esse relato, onde Abraão, ele recebe 3 viajantes, 3 estrangeiros para dentro da sua casa. O interessante dessa história é que foi através desses 3 homens que ele descobre que seria pai de Isaac, Abraão e Sara, né?
E algo que ele estava esperando há anos, pelo menos há 20 anos. E é a partir desse relato, desse encontro, que esses três homens falam a respeito do que ia acontecer daqui a um ano. O que Abraão e Sara não sabiam é que esses 3 homens eram anjos, enviados por Deus para trazer uma mensagem a Abraão. Abraão não sabia quando foi ao encontro desses homens para o receber na sua casa, para o acolher, para dar um alimento, para dar descanso. Abraão sabia o que era viver como estrangeiro. Deus, quando havia chamado lá, muitos e muitos anos atrás, tinha dito que a terra de Canaã seria a terra onde seria prometida para todo o povo de Israel. E era ali, na terra de Canaã, que ele estava, só que como peregrino. Então ele sabe e tinha o sentimento do que significava estar no lugar, mas não ser parte daquele lugar. E ao ver pessoas que também não faziam parte daquele lugar, os acolhe para dentro da sua casa. A gente pensa, isso é só no Antigo Testamento que relatos assim acontecem? Não, no Novo Testamento está cheio de relatos de indo em busca das pessoas que se sentiam solitárias, se sentiam excluídas. Vamos olhar para o próprio Jesus Cristo. Ele nasceu na cidade de Nazaré da Galileia. Não era uma cidade muito bem quista pelos judeus. Como é que a gente sabe isso? Quando Felipe foi até Natanael para dizer, o nosso Messias veio, ele chegou, e ele veio de Nazaré. A resposta de Natanael foi a seguinte, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe simplesmente diz, venha e veja, olhe com seus próprios olhos. O que a gente percebe é que Jesus não tinha nenhum dos pré-requisitos que o povo de Israel esperava do Messias. Mas o que é interessante é um padrão que o Evangelho enfatizou hoje, e se a gente for fazer a leitura mais linear do texto bíblico, a gente vai perceber esse padrão. Deus exalta os humildes e rejeita aqueles que se exaltam. Ou, em outras palavras, o que o ser humano rejeita, Deus exalta. Os próprios discípulos eram pessoas humildes, pessoas simples, pescadores, muitos deles. A gente poderia citar vários exemplos de situações onde Jesus não vê a aparência, Jesus vê o coração. Se a gente tomar atenção para o texto que a gente leu do Evangelho, Jesus disse a um dos convidados, quando você der um almoço, um jantar, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fizerem o bem ressuscitarem. No DNA de uma comunidade cristã está a rejeição. A gente sabe que a sociedade em si, ela não vê com bons olhos a vida cristã, a vida religiosa. Mas no coração de cada congregação cristã está o desejo de acolher aqueles que, por algumas razões, se sentem afastados e se sentem excluídos. Sabe onde a gente vê isso? No dia de Pentecostes. Os discípulos então fazem uma mensagem e muitos são recebidos na família da fé. O que acontece com esses discípulos? Eles são perseguidos, são rejeitados pela sociedade. Dentro desse início da igreja cristã, quem é recebido são os coxos, os aleijados, as viúvas, os pobres, os gentios, entre muitos outros, entre pessoas que não eram nem sequer cotadas para fazerem parte da vida religiosa. Por quê? Porque eles estavam com o coração sedento de ouvir uma mensagem acolhedora, uma mensagem onde Jesus os abraça, recebe dentro do seu reino através da pregação da palavra e através do batismo e a ação do Espírito Santo na vida, ou seja, colocando dentro da fé. Portanto, hospitalidade significa compartilhar algo único, algo que é eterno,
algo que não estraga. O amor de Cristo Jesus. Essa é a essência da hospitalidade cristã. E quando nós olhamos as palavras de Deus, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Por isso, no início do culto, eu perguntei: vocês consideram esta congregação como a casa de vocês? Então, é bem possível que no dia de hoje, muitos anjos possam estar aqui em nosso meio. O fato de recebermos bem as pessoas que vêm até nós, primeiro é um exercício da nossa fé. Não se assustem, a fé precisa ser exercitada. A fé, ela é pelo ouvir, mas ela precisa ser exercitada, precisa ter dinâmica, porque senão ela fica estagnada e ela fica sem ação. E o segundo aspecto é porque quando recebemos bem aqueles que têm a casa de nosso Deus, a nossa casa, é porque queremos mostrar qual é a nossa real intenção: levar pessoas ao céu. E a pergunta que eu faço, e ela não é simples, ela é uma pergunta que pode balançar um pouquinho com a gente. Vocês acham que vamos ter a possibilidade de falar de Cristo com as pessoas que o próprio Deus traz até nós, se nós não tirarmos 1 ou 2 minutos para conversarmos com essas pessoas, quando estamos aqui reunidos na casa de Deus? Se não tirarmos um tempo para darmos um bom dia, um sorriso, para acolhermos bem, assim como nós acolhemos quando pessoas vão à nossa casa, será que pessoas vão retornar se nós não estendemos a mão e dissermos: olha a alegria que eu tenho em servir esse Deus e Senhor, olha a alegria que eu tenho de fazer parte dessa casa, dessa congregação, da vida cristã. Queridos irmãos, nós temos, pela fé no Salvador Jesus, que um dia vamos estar vivendo na casa celestial, na cidade eterna que os profetas viram de longe e ficaram felizes. E um dia nós vamos ser também recepcionados nesse lar celestial. E o que eu digo agora está baseado em vários relatos bíblicos, onde muitos e muitos anjos é que vão fazer a recepção daqueles que vão ser recebidos em fé, lá na casa celestial. E como vai ser sensacional, como vai ser maravilhoso, os anjos nos recebendo, lá no novo céu e na nova terra, dizendo: olha, eu estive lá na tua congregação, e eu me senti bem em casa, eu me senti acolhido, eu me senti recebido. Ou podemos usar as palavras do próprio Jesus, quando ele disse: quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. A hospitalidade bíblica nos chama a ver que cada pessoa que entra por essa porta aqui, ela é única. Ou seja, vocês são únicos. Cada pessoa que entra aqui por essa porta é especial. É um presente que Deus está dando para mim, para você, para que cada um de nós possa exercer a fé cristã, possa exercer o amor, possa exercer a hospitalidade, possa exercer o acolhimento, possa exercer aquilo que o coração do Evangelho. E uma das características da fé cristã é receber todos como se fossem anjos. Quase como eu olho para cada um de vocês, eu vejo que o anjo está dentro de vocês, está guiando vocês. Mesmo que essa pessoa esteja aqui pela primeira vez. Mas é interessante pensar que, quando a gente olha sobre a questão da hospitalidade, muitas vezes são textos que mostram pessoas que não se conhecem. Olha o exemplo de Abraão quando vai em busca desses 3 homens. Fácil. Eu sei que é mais fácil nós estarmos envolvidos com as pessoas que a gente conhece. Eu sei que dá mais, num primeiro momento, a gente abraçar as pessoas que a gente abraça há 15, 20, 30 anos. Mas aquele que está vindo pela primeira vez, ou aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou aqueles que estão sendo inseridos na casa de Deus, também querem ser incluídos entre vocês como irmãos na fé.
Nesse sentido, cada pessoa que entra aqui, eu não sei, vocês não sabem, mas Deus sabe, pode estar passando por algum momento difícil, pode estar passando por alguma angústia, pode estar passando por algum sofrimento, alguma tragédia, pequena ou grande. Não se preocupem, vocês não precisam resolver o problema das pessoas. E as pessoas nem esperam isso de nós, que a gente vá lá, pessoa que a gente resolva todos os problemas. O que nós queremos, o que as pessoas desejam e o que Deus deseja, é que a gente faça atos muito simples, como um abraço, um sorriso, e que possa se interessar por ela, genuinamente, por aquilo que ela esteja passando, por aquilo que ela esteja vivendo. E por isso eu tenho um desafio para vocês. Essa mensagem é um pouco diferente do que normalmente a gente está acostumado a ter. Ela vai tocar um pouquinho, tirar um pouco nós da zona de conforto. O desafio que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: não precisam sair daqui correndo, conversando com todas as pessoas que vocês não conhecem o nome. Eu não conheço o nome de todos. Então, vocês não precisam carregar essa carga. Mas eu quero trazer um desafio para vocês. Coloquem em oração e deixe que o Espírito Santo vocês a realizar isso. Vocês conhecem pessoas aqui, vocês veem pessoas aqui que estão ao redor que vocês não sabem o nome? Eu creio que sim. Então meu desafio é o seguinte: cada vez que vocês vierem para o culto, escolhem uma pessoa que vocês não conhecem e vão se apresentar. Vão conversar com ela. Cada culto, uma pessoa diferente. Vocês vão ver a diferença que isso faz. E daí vocês vão perceber um princípio que o apóstolo Paulo disse nas suas cartas. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ela. Se uma parte se alegra, todas se alegram com ela. Então, quando uma pessoa vai ao encontro de outra, todo o corpo se alegra, porque ali a hospitalidade bíblica está acontecendo. E ali a gente vai ter uma comunidade acolhedora, saudável, onde todos estão empenhados em colocar isso em prática, a vida cristã. Mas se a gente for pensar bem, todos nós éramos estrangeiros. Todos nós estávamos afastados de Deus, não conhecíamos o amor de Deus. Deus em Cristo foi o primeiro que veio até nós e nos acolheu com seu amor. Ele abriu as portas do céu para nós pela cruz do seu Filho, e Ele nos veste continuamente pelo perdão que Ele nos oferece e pelo batismo, onde Ele nos afirma: você é meu filho, você pertence a mim. E nos convida continuamente a participarmos dessa grande festa, a festa preparada por Deus, o culto. Olhem o culto como uma antecipação daquilo que Deus tem preparado para nós. Olhem para esse momento como uma antecipação da grande festa, do grande banquete que Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem. Para que desta forma a gente possa falar assim como Simeão falou quando viu Jesus e pegou Jesus nos seus braços. O que Simeão falou? Ele disse assim: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de todos os povos. Que a cada domingo, a cada momento que a gente tem na palavra, na ceia, a gente possa dizer: obrigado por eu ter vivenciado a antecipação da festa eterna. Posso me despedir em paz, porque o Senhor realizou a obra incrível de transformação na minha vida, no meu coração. Queridos irmãos, diante de tudo aquilo que recebemos aqui, diante de tudo que vivenciamos aqui, vamos deixar aberta as portas dessa congregação, mas vamos deixar aberta a porta dos nossos corações, para que a gente possa genuinamente oferecer aquilo que é a essência da nossa vida como filhos de Deus. E ao estarmos com os braços abertos ou as portas abertas da nossa vida, que outras pessoas possam ser incluídas dentro também da nossa vida. E um dia, quando Deus nos chamar, nós possamos ouvir do nosso próprio Jesus:
venha festejar comigo. Amém.